Om Brahmanandam Paramasukadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Ganganasadrisham Tattvamasyadilaksham Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadi Sakshibhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgurum Tam Namami. Desde já, bem-vindo. Presta muita atenção nestes ensinamentos. Esta obra que eu vou apresentar, que eu vou comentar, traduzir os versos, explicar o significado dos versos, é uma obra feita por Adi Shankaracharya. É Advaita Vedanta e todos estes ensinamentos são os que são encontrados nas Escrituras. Eles estão de acordo com as Escrituras. Deves de escutar estes ensinamentos com muita atenção, depois refletir bastante sobre estes ensinamentos e meditar sobre estes ensinamentos para que eles possam dar frutos no teu coração. Continuando, verso 369. Primeiro une a palavra com a mente, o mantra. Tudo o que é visto é a palavra, apenas o mantra deve ser visto. Depois a mente com o intelecto, depois o intelecto com o ego, e o ego com o observador. E esse observador com Brahman, que é a alma de tudo. E por se unir desta forma, desfruta da eterna bem-aventurança. A mente deve pensar no mantra, entender o seu significado juntamente à vontade do ego. Então, aqui fala de unir a mente ao mantra, como unir a cândida à roupa, no sentido de purificar profundamente, totalmente, completamente a mente. E a prática do mantra, não é? Tudo o que é visto é a palavra, apenas o mantra deve ser visto. Bom, isto alude a diferentes coisas, não é? Tipo, tudo o que é percebido pelos sentidos, no fundo, é energia, é vibração. O mantra original, o som primordial, é o Om, não é? Aquele som que é audível constantemente, que é a única coisa que se mantém ininterrupta. Enfim. A prática do mantra deve ser junto com o significado, saber o significado do mantra, não é? E aqui fala juntamente à vontade do ego. Ou seja, a vontade do ego já deve estar polarizada em liberdade. E o seu esforço tem que lá estar junto. Não adianta, se os valores ainda são mundanos, não vai funcionar. Então, quando se diz a vontade do ego, fala da vontade esclarecida do ego. Não é qualquer vontade também. E aquela vontade que já está alinhada com o despertar. Porque se as motivações ainda não são alinhadas com esse despertar, haverá um distorcer dessa prática e também não tem como aprofundar muito. Mas, obviamente, à medida que a purificação vai aumentando, as motivações tendem também a aumentar. Não é garantido, mas é possível. Então, tudo o que é visto é a palavra, ou seja, apenas o mantra deve ser visto. Então, quando pegas o mantra e o unes à mente, não há mais nada.
Não há mais nada senão o mantra. Não importa se o corpo está quieto, se está se movendo, do que é que está acontecendo, só o mantra importa. E só o mantra é repetido incessantemente, sem parar. Não importa que impressões surjam, que pensamentos surjam, a atenção fica exclusivamente no mantra. Depois da mente estar limpa, ela vai meio que desaparecer ou não oferecer resistência e a consciência move-se para o que é mais sutil a seguir, com o intelecto. Depois o intelecto com o ego com o observador com Brahman, dissolução, não é? Que é a alma de tudo, que é a origem, a fonte de tudo, que é tudo, não é? E por se unir desta forma, desfruta da eterna bem-aventurança. A mente deve pensar no mantra, bom, já expliquei, entender seu significado, saber qual é o significado para que a intenção seja forte, né? E a vontade do ego tem que estar ali alinhada. Pois o desejo, a força do desejo de liberdade é o que faz com que torne as práticas efetivas. Este yogi, quando se une com o corpo, prana, sentidos, mente, intelecto e todos os outros upadis, ele se torna uno com eles. Então, quando ele se percebe através do corpo, do prana, dos sentidos, trabalha através dos sentidos, nos objetos materiais, em todos os upadis, em todas as camadas, quando ele se identifica por todas elas, as assume como reais e trabalha juntamente com elas, não é? Ele se torna uno com eles e assim eu sou o complexo corpo-mente. E ao remover esse contato, ele desfruta a eterna bem-aventurança que vem do desistir das coisas. Então, eu estou identificado com o complexo corpo-mente e eu preciso de coisas para a felicidade deste complexo corpo-mente, para a satisfação das suas vontades, necessidades, tudo isso. À medida que eu desisto dessas coisas todas, eu posso ir um pouco anterior e tenho a possibilidade de poder desistir do corpo também e de todos os outros corpos à medida que eu vou desistindo de um e recuando. Então, da mesma forma que se eu estou assumindo o corpo, o complexo corpo-mente como real, eu preciso de cuidar das suas necessidades. Então, colocando uma série de círculos, né? Desde um círculo interior até outros que rodeiam aquele círculo e vão expandindo. Quando o buscador está imerso nas buscas por objetos materiais, pelos objetos sensoriais, ele está no círculo o mais externo possível, sendo que o centro representa a consciência pura. Quando ele desiste da busca dos objetos sensoriais e etc., ele vai se movendo para os círculos mais próximos do centro. Não é? Então, do complexo corpo-mente ao corpo físico, os objetos sensoriais, larga os objetos, vem para o corpo físico, larga o corpo físico e por aí vai todos os outros upadis, até não restar mais nenhum. Então, da mesma forma como ele se torna uno com os upadis, com as camadas, pelo contato com elas, pela crença nelas e o investimento nelas, pela abstração e pela desistência deles, pela renúncia deles, ele também volta de novo à fonte. Desinteresse, isenção. Este desistir do interno e do externo é possível apenas para aquele que se libertou de todos os apegos. Como? Desapego externo é conseguido pelo desistir das coisas grosseiras e renúncia interna pelo desistir do ego.
Então, o que são estas coisas externas? São os objetos, os brinquedos do ego. O ego existe e depois precisa de brinquedos. São as coisas externas. Os objetos grosseiros, materiais, sensoriais, os objetos de prazer, eles existem para alguém. Então estes aspectos grosseiros, não é? São os brinquedos deste ego. E desistindo deles, este ego fica meio que sem ter o que fazer, não é? Sem propósito. E aí, no mesmo exemplo anterior, moves para o ciclo interno, libertaste das coisas externas, dos brinquedos do ego, do personagem, moves-te para o ciclo interno em que podes desistir do personagem também. Se não largas o de fora, não podes desistir do de dentro, não tem como. E é fácil de entender. Se eu estou em busca dos brinquedos para o ego, eu estou partindo do princípio absoluto, com toda a convicção, sem mínima dúvida, de que o ego existe, é real. E tem as suas necessidades e eu tenho que cuidar delas. Então não tem como, enquanto eu não desistir dos brinquedos do ego, não tem como eu desistir do ego. Apenas quando eu desisto dessas coisas grosseiras, dos brinquedos do ego, então se torna possível o vislumbre de desistir do ego também. Podemos desistir de coisas externas pela força. Porque tem que ser usada a força, porque existe um magnetismo muito grande, uma força que impele na direção dos objetos e etc. É uma força que para resistir é um esforço sobre-humano. Não haja mínima dúvida sobre isso. Porque sobre-humano porquê? Porque o entendimento é das coisas mais difíceis. Saber informação é uma coisa fácil. Então, tudo o que ouviste até agora, por exemplo, é informação, será conhecimento, haverá entendimento após bastante contemplação acerca disto. E aí poderá fazer alguma coisa. Mas sem e aí fica mais simples. Agora, sem o entendimento, apenas com uma força sobre-humana, é possível. Só que é mais suave. Mas como podemos desistir do ego? É possível apenas pelo desejo de liberdade e apenas por identificar o nosso self com Brahman. Então desistir dele, no fundo, é a sua extinção ou o seu desaparecimento ou a revelação da sua verdadeira natureza. Tudo sinónimos da mesma coisa, apenas vindo de lados diferentes para diferentes tipos de compreensão. A renúncia e a discriminação são as duas asas de um pássaro. Fica sabendo disto, ó especialista, que subir ao topo da casa da libertação não pode ser feito sem estes dois. Não é? Eu até inverteria a ordem, discriminação e renúncia. Pois a discriminação é muito importante, pois a renúncia só pode acompanhar a discriminação. A discriminação, como foi falado até agora, entre o real e o não real. Então ter o poder, a faculdade de discriminar o que é não real e renunciar é a chave, não é? Eu até colocaria aqui, não é, que a cauda desse pássaro é a devoção, mas isso é um assunto que não cabe aqui. Quer dizer, cabe, mas não é explícito, é implícito. Então a renúncia e a discriminação são as duas asas de um pássaro, ele não voa só com uma, não é? Porque discriminar, saber o que é real e o que não é real, e não renunciar, não faz diferença nenhuma. Continua o mesmo contato com os objetos, continua tudo, não faz diferença nenhuma, não é? E apenas renúncia, sem discriminação,
é tipo como um cego que atira para todo lado, dispara para todo lado e não sabe para onde é que está a apontar. A não ser que seja renúncia absoluta. Bom, mas aí isso é impossível, não é? Então, discriminação e renúncia. E tudo o que está antes disto prepara para o momento em que a discriminação e a renúncia são possíveis. Mas é aqui que começa o real trabalho, a real jornada para a liberdade. Até agora era preparação. Mas é pela discriminação entre o que é real e não real e a renúncia constante. Não é um ato único apenas que está resolvido. Renuncia tudo. Não, porque a todo momento tudo volta para se voltar a instalar, tudo seduz novamente. Então a renúncia é um ato constante, que é reafirmado constantemente. O samadhi vem para aquele apenas que está cheio do espírito de renúncia. Então digamos que o samadhi é como um grande ímã, não é? Sendo o buscador, não é? Ou a mente, vamos lá, a mente sendo um pedaço enorme de metal. E os objetos externos, grosseiros, os objetos sensoriais, são um monte de cabos de aço amarrados naquele pedaço de metal. Então, o ímã está sempre ligado. Sempre ligado. Não é? E quando corta realmente todos aqueles cabos de aço, o metal não é trazido de volta para o ímã. A força do ímã vai sugá-lo e não haverá nenhuma força que resista, que trave isso. Então, o caminhar para a verdade é o largar da ilusão. Os objetos sensoriais, os investimentos neles são as amarras que não permitem que haja a reabsorção, o samadhi. E sem entender isto, muito esforço se faz do pedaço de ferro que tenta subir, tenta chegar no ímã. Mas como ele está tão apegado aos cabos, às amarras, ele quer fazer isso sem os quebrar. E é impossível, não é? Então fica a fazer um monte de esforço tentando vencer, tentando contornar as amarras, mantendo-as lá, querendo voar, mas com as amarras que o prendem no chão, ao invés de muito menos força seria necessário para cortar as amarras e portanto, o samadhi vem para aquele apenas está cheio do espírito de renúncia, ou seja, que já cortou as suas amarras e que está intento em cortá-las todas, porque à medida que tu vês umas amarras e te libertas, a tua discriminação aumenta e vais ver amarras novas que nem estavas vendo. E corta, e corta, e corta. Aquele que tem este espírito forte, esse chega em samadhi. Se estabelecem no entendimento de Brahman. E desse entendimento estabelecido vem a libertação de todas as amarras. Não é? Então, tem as amarras que não te deixam subir, mas mesmo subindo ainda há amarras que precisam ser cortadas, mas não mais de forma grosseira, pela imersão em Brahman, em Samadhi, se estabelecendo, não é? Entendimento estabelecido. Então, o entendimento estabelecido o entendimento tem a ver com a experiência direta. Estabelecido, experiência direta contínua. Não é? Já a experiência direta, mesmo que intermitente, já é muito bom, já ajuda a dissolver muita coisa.
E quanto mais contínua fica, mais vai dissolvendo. Então, o entendimento estabelecido é essa experiência direta constante. Para aquele que controlou os seus sentidos, para ele que controlou os seus sentidos, eu não vejo nenhuma causa melhor de felicidade que a renúncia. Não é? Essa renúncia, com a ajuda do puro conhecimento de Brahman, ou seja, o largar do não-eu e a absorção direta no eu, real, não é? Traz o reino do self para o indivíduo, ou seja, enquanto encarnado, experimenta essa bem-aventurança. Esta é a porta para a libertação, portanto, certifica-te da renúncia e te estabelece de vez no Atman. Então, certifica-te da renúncia. Então, certifica-te que a renúncia chega no seu auge, é completa, pois esta é a porta para o Atman. No esquemazinho que eu desenhei, né? do metal com as amarras, né? A renúncia é o corte das amarras. Então, tentar chegar lá não é o caminho, é deixar o cá, largar mão do cá. E aí, né? Corta todas as expectativas nos objetos dos sentidos, que são como veneno. Eles são a causa da morte. Abandona todos os pensamentos de casta, estrato social, cor e crença, que assumiste como teu, e mantendo à distância, desiste de todos os investimentos egoístas. Desiste, abandona a identificação com o corpo e te estabelece no Atman. Vós sois o observador de todos esses, o uno sem um segundo, que é a própria realidade. Então, no fundo, é cortar todo o relacionamento com os objetos dos sentidos, animados ou inanimados. É cortar todo o relacionamento, porque não dá para apagá-los, não é? Enfim, bom. Então, é cortar o relacionamento com eles, as expectativas, porque o contato estimula, né? Expectativas, prazer, sofrimento, aversão, etc. Todas essas inconstâncias, todas essas modificações na mente. Cortar o contato com os objetos dos sentidos. Reduzir tudo à indiferença. Indiferença. Não é? Porque o objeto em si não tem nenhum problema. É tudo o que é agregado àquilo. Não é? Método de meditação, de acordo com esta linha. Isto é o atingível, o alvo que é suposto acertar. Mantém a tua mente fixa em Brahman, seja Brahman o objeto de meditação. E descansa os sentidos nos seus lugares, que supostamente já deve ser possível a esta hora do campeonato. Não é? Se os sentidos já perderam os seus objetos, já houve renúncia dos seus objetos, eles vão repousar nos seus lugares, nos seus centros respectivos energéticos. Permanece quieto, indiferente a esse corpo. Indiferente a esse corpo. Quando tu permaneces quieto, um monte de desconfortos se levanta. Quando estás sentado em meditação, não é? Um monte de desconfortos se levantam. Permanece quieto, indiferente a esse corpo. Não importa se ele está contente, se está sobre êxtase ou se está sobre sofrimento. Indiferente a esse corpo. E através desse único pensamento de Brahman,
a mente fixa exclusivamente em Brahman. Torna-te uno com Brahman. Não é? Este torna-te uno com Brahman deve ser, poderá ser mal interpretado, porque não é para tu te tornares, é para permanecer ali. No pensamento fixo, o resto acontece. Torna-te uno com Brahman, indiviso. Bebe constantemente a essência de bem-aventurança que é o Atman, o que existe nas coisas que são vazias e insípidas. Isto, ou seja, não é? Bebe constantemente, permanece constantemente nessa sintonia com o Atman. Para beber a essência da bem-aventurança, aí já tem que haver a experiência direta do Atman e ficar nela constantemente, como aqui está dizendo. Sem negligência, como vimos anteriormente. Desistir de tudo aquilo que não é o self, que é a causa de toda a miséria. Pensa apenas naquele Atman, que é a bem-aventurança e a causa de toda a liberdade. Então o contato com o ego, com o corpo, os sentidos, os objetos sensoriais, é a causa de toda a miséria. O reverso é a causa de toda a felicidade, toda a liberdade. É autorrefulgente, testemunha de tudo que se manifesta na camada do intelecto. Vijnana Maya Kosh. Mantendo em mente aquilo que é separado do manifestado e do não manifestado por um pensamento indiviso, pensa naquilo sempre. Um pensamento indiviso significa a mente fixa num pensamento apenas. Então, quer seja um pensamento ou uma técnica de meditação, a mais-valia de estar fixo numa coisa significa abstraído do resto. Neste caso, é fixo em Brahman, que depois de muita contemplação, Brahman deixa de ser uma palavra, passa a ser algo contemplável. Algo que tem um significado, uma dimensão de consciência, algo palpável com que podes sintonizar. Assim, pensando sempre uniformemente naquele Brahman, sem qualquer intervalo e sem qualquer pensamento separado, conhecemos Brahman completamente como o nosso próprio Self. Assim, pensando sempre uniformemente em Brahman, ou seja, sem distração, fixo, não é? Sem qualquer intervalo, continuamente, e sem qualquer pensamento separado, ou seja, a mente já está tranquila, já foi purificada, já está inexistente, apenas um pensamento persiste, não é perturbado por mais nenhum. E para aqueles que olham, que escutam estas palavras e acham que é algo inatingível, não é. A ciência espiritual mostra os passos e os passos sendo dados, o resultado aparece. Não importa quanto tempo demora. E só vai demorar de acordo com a intensidade do teu desejo por liberdade. Se for forte, vais colocar... Se for muito forte, vais colocar tudo o que tu tens nisso. Se for leve, vais colocar um pouquinho de vez em quando. E aí não se vê grande coisa de resultado. Ao estabelecer o seu self neste Atman e desistir de todo o ego, ele permanece ali, sendo indiferente ao corpo, como alguém permanece indiferente a jarras quebradas, feitas de barro e que são insignificantes. Ao estabelecer-se no self, ou ao estabelecer o seu self, o seu eu, neste Atman, no eu real, e desistir de todo o ego, ele permanece ali, quieto, imóvel, sendo indiferente ao corpo, indiferente às sensações do corpo, às manifestações que acontecem nele, indiferente a tudo isso.
como alguém permanece indiferente a jarras quebradas. Quebrou a jarra. Que são insignificantes. Com um coração puro, estabelecendo o Self no Atman, que é a testemunha de tudo, pura consciência, lenta e gradualmente aquieta e vê a plenitude do Atman por todo o lado. Então aquele que se vai absorvendo no Atman, que vai permanecendo lá, lenta e gradualmente, à medida que se vão dissolvendo as últimas amarras. E aí, não é? Vê a plenitude do Atman por todo o lado. Antes disso, vai vendo, tendo flashes, vislumbres da bem-aventurança, e depois começa a ver em todo o lado, porque os seus olhos estão permeados por Atman. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.